Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel, está cuidando da nossa vida. Vamos nos alegrar em nome de Jesus, tomar posse da graça e da misericórdia que Ele tem para a nossa vida em nome de Jesus. Olha só, vamos ouvir a palavra de Deus hoje, mais um dia. Nós nos alegramos, Deus tem soprado do fôlego da vida sobre nós, né? E nos dado vitória. Então vamos nos alegrar em Deus, nos alegrar na presença do Senhor, né? Na bondade dEle, na misericórdia dele em nome de Jesus, né? Deus está cuidando de tudo e nós vamos nos alegrar em Deus, não é verdade? Irmãos, ontem nós estávamos falando de olhar para o lugar certo e que Deus abre os nossos olhos e nos faz enxergar e tal, né? Geralmente com a tentação, com a aprovação, ele nos dá a porta de escape, então a gente precisa olhar para o lugar certo, olhar para Jesus e lembrar que Deus está guardando a aliança que ele tem conosco. Irmãos, vamos ler hoje aqui, e continuando falando de olhar para o lugar certo, tá? Que Deus abre os nossos olhos, né? A gente leu que o Eliseu lá orou e Deus abriu os olhos do menino lá e tal. Irmãos, presta atenção, vamos ler hoje Gênesis 21, 17, 18, 19 e 20, e depois Gênesis 26, 1 e 2, 1, 2 e 3 e versículo 12. E depois João 15, 5 e versículo 7. Vamos lá? Olha só. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te aflige? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta-o, o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, correu até lá e encheu o seu odre e deu para Ismael a beber. Deus esteve com o menino e ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Irmãos, presta atenção. Deus, ele é fiel nas nossas vidas, né? A gente sabe da história de Agar, que Sara, né, deu a Agar para Abraão ali, para ela ter filhos, né, e tal, e conceder ali, né, que ele tivesse relação com ela, e ela teve filho, o Ismael. Irmãos, presta atenção. Por mais que teve intervenção humana, né? Não era para Sara fazer isso, mas ela fez, ela tomou a decisão lá e aconteceu as coisas que aconteceu. Você acha que por causa disso Deus, ele desamparou Ismael? Não, Deus não nos desampara. Deus está conosco em todo o tempo. O que que nós precisamos entender? Deus honra a aliança que ele tem conosco e abre os nossos olhos. Irmãos, presta atenção aqui comigo. O que que eu estou enxergando aqui? O que que nós estamos vendo aqui? O Ismael começou a chorar. Ele era criança, né? E começou a gritar ali. Acho que ele tinha uma certa idade, mas começou a gritar ali, clamar. Deus ouviu lá do céu, mas espera aí. O que que aconteceu? Qual que é a história? Qual que é o entendimento disso aqui? Vamos entender isso aqui? A Agar era egípcia e ela era escrava de Sara, né? Era serva de Sara. E aí Sara tomou aquela atitude, o Abraão teve relação com ela, gerou o Ismael. Você acha que Deus desampara eu e você? Não, meu irmão, Deus não desampara, não. Eu preciso entender
que as nossas consequências, as nossas atitudes geram consequências, muitas vezes dolorosas, muitas vezes difícil de viver e de enxergar e de fazer as coisas, sim, claro que gera. Mas eu tenho um Pai, um Deus que honra a aliança que Ele tem comigo e com você. Meu irmão, eu vou estar toda hora aprontando, fazendo coisa errada, saindo fora da presença de Deus? Não. Por quê? O diabo anda de redor, buscando a quem possa tragar. Então eu tenho que fugir do mal, tenho que fugir da atitude que não presta, né? Fugir disso. Ah, tomou uma atitude ali errada, e agora? Não, e agora eu vou pedir a misericórdia de Deus e tentar resolver isso com a graça de Deus, entendeu? Então é só um parênteses aí que nós precisamos fazer. Agora, o que eu preciso entender? Ela saiu lá da casa da Sara. Deus ouviu os gritos do menino lá e lá do céu, a voz do anjo de Deus clamou, chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te aflige? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Irmão, Deus ouviu o clamor. Olha que interessante. Tinha uma bênção ali que Deus declarou para Abraão. E nós herdamos essa bênção. Você sabia disso, né? Que nós herdamos essa bênção através de Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário. Nós recebemos Jesus, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e tal, e nós recebemos essa bênção. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus honra a aliança que Ele tem conosco, Deus honra o nosso compromisso, estamos buscando a Deus. Ah, mas eu falhei, eu errei, eu cometi isso, ó, eu peguei e fiz tal coisa. Irmão, Deus não vai te desamparar, não vai nos abandonar. Deus morreu na cruz do Calvário, né? Jesus, Deus, Filho de Deus, encarnado no como homem, morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. Então eu preciso receber esse sacrifício de Jesus. Aqui está falando de uma história é, é, de Abraão aqui, né? Depois vai para Ismael aqui, Isaac, que a gente já vai ver. Irmão, Deus é fiel para nos dar vitória. Deus é bondoso, misericordioso. Aí o menino começou a clamar. Olha que coisa interessante. Olha que interessante a gente zelar pela aliança. Teve uma vez, se eu não me engano, está no versículo 18, no capítulo 18 aqui, que Agar, ela quer ir embora. Mas o anjo não deixa ela ir embora. Ele fala, volta lá. Irmão, no período que ela voltou, que o Ismael cresceu, ele aprendeu as coisas de Deus. Então, entenda, aprenda as coisas de Deus. Aí depois, agora, ela vai embora. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção no que Deus está dizendo para mim e para você. Ele ouve o nosso clamor, ele atende a nossa oração. A gente não já viu no Salmo que ele ouve o nosso clamor? Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Salmos 40, me tirou lá do pé, lá onde estava lamacento, lá afundando, não tinha firmeza. Deus ouve o nosso clamor. A gente lê um salmo e você vê a história aqui que Deus foi fiel aqui com o menino e foi com ele. Aí a Agar não estava enxergando. Já pensou? Às vezes, o que pode ser que fez com que ela tivesse os olhos fechados? Irmão, primeira coisa, o sol quente, o calor, aquilo ali no corpo dela, ela não estava conseguindo enxergar. Estava cansada de andar, não viu a fonte. Ai, Deus transportou uma fonte para lá e tal. Irmão, ela não estava enxergando. Eu preciso entender que tem hora que eu não estou enxergando a fonte de Deus.
Eu não estou enxergando o que Deus tem. Deus abre os nossos olhos em nome de Jesus e nos faz enxergar porque Ele honra a sua aliança conosco. Então, em nome de Jesus, vamos tomar posse da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Ele honra a sua aliança conosco e nos faz enxergar as grandezas dele em nome de Jesus. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não fica aí pensando, mas será que Deus vai me ouvir? Deus te ouve e honra a aliança que ele tem conosco e nos faz enxergar a fonte que ele tem para nós em nome de Jesus. Às vezes você está olhando e às vezes o cansaço, a correria do dia a dia, o diabo que às vezes quer atrapalhar a gente de enxergar, não é verdade? Os compromissos e as alianças erradas. Você não viu que depois que o Abraão pegou e desfez ali, tava andando ele e Ló. Ó, ô Ló, é o seguinte, vai pro outro lado aí, que pode escolher um lado. E depois que Ló acabou de ir embora, Deus falou com ele. Por quê? Não dava para falar ali aquele momento. Tava atrapalhando do Abraão enxergar. Ô, Abraão, onde que você, qual que é o tô andando, Deus, não tô sabendo onde é que é a terra. Aí acabou de o Ló tá lá no capítulo 13, versículo 13, 14 ali tá acontecendo essa história. Irmãos, o que que acontece? Ele pega e fala assim, ó, tá vendo essa terra tudinha aí? Essa é a terra. Depois que o Ló foi embora, né, pareceu até que Abraão tinha perdido, porque Ló foi pro lado bem verdinho, bem bonito, e, né, e você já sabe o que que aconteceu lá. Irmão, em nome de Jesus, o que que aconteceu lá? Só para a gente relembrar, foi Sodoma e Gomorra, né? Ele estendeu as tendas dele até lá e gerou uma, né? Depois teve que sair correndo de lá. E os anjos foi lá e visitou. Olha que coisa boa. Irmão, Deus é misericordioso conosco. Olha que interessante, o Ló tomou uma atitude errada, não tomou? Foi para o lado errado. Mas Deus ouviu a oração que o Abraão fez, né? Intercedendo por ele, enviou uns anjos e os anjos foram lá e pegaram ele. Irmão, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso, ele honra a aliança e abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. A Agar não estava vendo, mas Deus abriu. Aí o que que Deus fala assim, ó? E Deus esteve com o menino e ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um flecha. Deus esteve com ele, em nome de Jesus. Deus está conosco, está cuidando da nossa vida. Não abandona, Deus não nos abandona, não, meu irmão. Ele tem um caminho, vai abrir os nossos olhos e nós vamos enxergar a fonte, o milagre, o suprimento da necessidade. Não sei qual que é a sua necessidade. A sua necessidade pode ser um alimento, Deus vai suprir em nome de Jesus. A sua necessidade pode ser paz, Deus vai trazer paz. A sua necessidade pode ser resolver alguma coisa aí, Deus vai trazer a sua fonte e suprir a sua sede nesta questão, nessa situação, em nome de Jesus. Você já tentou com o seu braço, já tentou do seu jeito, então aguarda que Deus é fiel. Continua aqui. Houve, no Gênesis 26:1, houve naquela região uma época de grande escassez de alimento, de fome, né? Como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar. Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou-o. Não desças ao Egito, fica na terra que eu indicar. Irmão, Deus vai nos mostrar o lugar que nós devemos ficar, o lugar que nós devemos que está a nossa bênção. Ó, não sai daí não, não vai para o Egito não. Chegou em Gerar? Para em Gerar, ó. Até por esse motivo Isaac foi até a cidade de Gerar. Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não deixe o seu exército. Presta atenção, ele está indo até Gerar. Irmão, ele poderia descer para o Egito. Deus falou: não vai para o Egito, não. Irmão, Deus vai dar a coordenada se eu devo ir, para onde eu devo ir, para onde eu não devo ir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A palavra é fiel e verdadeira. O que eu preciso confiar? Na aliança.
Ele não estava enxergando? Ele estava enxergando? Poderia descer para o Egito, porque estava uma escassez. Ele poderia ir para lá, irmão. Isso daqui envolve outras coisas também, tá? Sobre a direção de Deus com o povo de uma maneira geral, né? Envolvia outras coisas aqui também, né? Depois o Jacó não quer ir para o Egito e Deus manda ele ir, né? Quando encontra lá o José. Irmão, presta atenção. O que Deus tem para mim e para você? O que o Senhor quer dizer? Filho, segura aí que eu estou te sustentando. Tá fome aí? Tá com fome? Tem fome, tem seca, escassez, falta de alimento. Eu vou suprir a sua vida. Irmão, nesse período, habitava na terra, é, não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nessa terra, e eu estarei contigo, e te abençoarei, porque em ti e a tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento, né, o compromisso, a palavra que fiz a teu pai Abraão, irmão. Ele falou: fica na terra aí que eu vou te dizer. Fica aí nesse lugar, não vai para o Egito, não. Sabe o que nós precisamos entender? Nós não estamos enxergando o que Deus tem. Às vezes nós queremos ir para o Egito. O que é o Egito? Pode ser uma alternativa, meia fora do comum, uma ideia que não vem de Deus, uma ideia que depois, lá na frente, dá problema. Irmão, aconteceu um monte de coisa aqui, no versículo 12. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O que é cêntuplo? É 100 por um. Ele plantou um e colheu 100. Irmão, sabe o que o povo estava colhendo lá? Um, dois, no máximo três, eu acho, se eu não me engano, que é isso que falam. Ele colheu 100 por um. Sabe o que é isso? É a bênção de Deus. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. Ele ficou num lugar que Deus mandou ele ficar. O que eu preciso entender? Deixa Deus te dar as coordenadas. Ele vai abrir os seus olhos para ficar no lugar certo, para encontrar a bênção no lugar certo, em nome de Jesus. Muitas vezes, mas vamos fazer isso, vamos para o Egito, vamos para lá, vamos para cá. Não, vai não. Fica aí na terra que eu te dizer. Olha como Deus é fiel, como ele honra a aliança. Ele apareceu para ele estava pedindo ali para Deus? Não sei, irmão, de repente ele estava buscando uma direção de Deus, mas a gente, por caminho natural, você fala assim, pô, aqui não está tendo nada aqui, eu vou para outro lugar, né? Se a gente, puxa, mas o que eu faço? Aí Deus veio e apareceu e falou com ele, por quê? Porque Deus honra a aliança que ele tem conosco. João 15, versículo 5: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que é isso, irmão? É aliança, conectado em Jesus. O que ele está falando para mim e para você? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, permanecer em mim e eu em você. Você vai dar muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Irmão, nós não podemos fazer nada. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Não dá, não tem como. Sem Deus, não tem como. Sem o Senhor, não tem como. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que eu estou entendendo? Sem Jesus eu não posso fazer nada. Aí eu fico conectado em Jesus. A palavra dele fica em mim. O que o Isaac fez? A palavra ficou nele. Ele falou assim, não desce não. Ele obedeceu. Ficou lá, colheu, fez uma colheita estrondosa, maravilhosa. Porque Deus é fiel. Era uma época de escassez? Era. Mas Deus honrou a vida dele. Então, Deus tem honra, tem manifestação dele para a nossa vida. Então, vamos tomar posse da graça de Deus, do milagre de Deus, em nome de Jesus, da presença
do Senhor, porque Deus está cuidando da nossa vida, está nos dando vitória, está abençoando aquilo que é nosso. Então, vamos nos alegrar em Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, segundo a força desta palavra, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, meu Deus, muitas vezes nós nos encontramos, Senhor, em desafios, em situações contrárias, em situações, meu Deus, que nós não sabemos como fazer. Diante disso tudo, papai, eu peço a ti nesta hora, em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Abre, papai, o nosso entendimento diante de cada situação, em nome de Jesus. Nos faz, papai querido, enxergar o milagre, a bênção, enxergar a fonte, meu Deus, que o Senhor tem para nós, Jesus. Às vezes, papai, o cansaço, o dia a dia, nós não conseguimos enxergar os ataques do inimigo. Senhor, abre os nossos olhos nessa hora. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Deus. Em nome de Jesus, mostra a fonte que o meu irmão precisa, mostra a fonte que minha irmã precisa nesta hora, em nome de Jesus, e unge com o teu poder, Jesus. Oh, Pai, nós temos os nossos planos, as nossas ideias de fazer isso ou aquilo, mas nós te louvamos pela tua direção, meu Deus, que não nos deixa tomar atitude falha. Abre a nossa mente para guardar a tua palavra cada vez mais, porque é pela tua palavra que nós geramos frutos, Senhor. Nós confiamos em ti, papai. Jesus, às vezes a terra está seca, não tem nada, mas pelo teu poder nós vivemos milagre. Papai, eu tomo posse da bênção, tomo posse do milagre e declaro a bênção do Senhor sobre cada um em nome de Jesus. Cobre cada um, meu Deus, com o teu poder, enche da tua unção, enche da tua graça e da tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.